difícil para o clube, né? Perdeu todos os jogos fora de casa na Libertadores. Outro ponto, queria que você analisasse a partida do Nicão e a partida do Bissoli e do Thiago Heleno. Acho que o Nicão é um jogador que, nesse momento aí meio conturbado, com uma possível saída dele ou não, um jogador que você conta muito e foi importantíssimo, né, para o resultado do Atlético, construiu a jogada num gol de letra do Bissoli, né? Queria que você desse um resumo aí desses 3 jogadores, da importância deles e desse início aí na Libertadores. Olha, falar individualmente de atletas assim é um pouco complicado, até porque você constrói um resultado coletivamente. E foi isso que eu vi hoje da equipe do Atlético. Nós enfrentamos um adversário dificílimo de se jogar, que tinha uma proposta e passamos a entender um pouco mais a proposta do Peñarol na segunda etapa. Eu acho que nós tivemos um volume muito bom de jogo. É uma equipe que tem apenas 50 dias aí de formação. Nós temos apenas 3 jogadores que foram efetivamente titulares no ano passado. Os demais praticamente debutando em Libertadores, né? Alguns com uma vivência um pouquinho maior, mas ainda estão fora, né? Como o Santos, como o Jonathan, enfim. E eu acho que nós temos que ficarmos felizes com aquilo que nós vimos hoje da equipe. Uma equipe que procurou o jogo a todo momento, procurou envolver o adversário, teve inúmeras dificuldades, porém teve um crescimento ao longo da partida. Foi mais de 70% de posse de bola, mas buscando o gol, não a posse pela posse, a posse com criação. Nós tivemos na última partida aqui dentro da Baixada, foram 30 oportunidades, 30 situações criadas, e hoje a metade delas justamente pelas dificuldades da partida. Uma partida truncada, jogada dentro de uma proposta, e nós respeitamos a proposta do Peñarol, porém, quando passamos a entendê-la, eu acho que nós começamos a criar muito mais, e é uma satisfação você poder ver atuações assim, como a grande maioria da equipe teve hoje. Eu acho que muito mais pelo lado coletivo do que propriamente individual. Nicão é um jogador importantíssimo, várias especulações aí em torno do nome dele, por merecimento, por tudo aquilo que ele vem realizando, mas ele é fundamental para a gente. E eu espero que não aconteça mais nada daqui para frente, que nós tenhamos aí a manutenção da equipe, até porque nós ainda precisamos de treinamentos, de repetição, de jogos, para que encontremos aí um caminho ainda melhor. Dorival, como é que fica o planejamento para amanhã, para a semana que vem? Amanhã nós enfrentaremos uma nova partida com jogadores que não atuaram hoje, até porque nós precisamos dar uma sequência a esses jogadores. Teremos uma equipe forte em campo. Eu espero que, produzindo dentro das condições que nós fizemos aí a última preparação agora, logo após a partida. Na sequência, definimos já algumas coisas, porém, com o tempo aí vamos alinhando um pouco mais para que possamos dar sequência de jogos a todos e principalmente o 23 que vem atuando em toda a competição aí, possam estar prontos aí para momentos importantes e decisivos da competição, até porque algumas datas estarão muito próximas entre os jogos da Conmebol e fases semifinais e finais do Campeonato Paranaense, e impossível talvez de atuarmos em todas elas. Então, só para ficar bem claro, amanhã os jogadores que não participaram ou entraram no decorrer do jogo jogam contra o Rio Branco e você comanda o time? Exatamente. Dorival, boa noite. Boa noite. A importância, assim, num jogo truncado, né, difícil, amarrado, como foi de obter um resultado de vitória, pensando até na tabela, né, por parte do Atlético, você elogiou o time pelo desenvolvimento que teve diante dessas dificuldades, mas aí também já pensando daqui para frente, com 2 jogos fora de casa, tal, como é que você situa agora o Atlético nessa disputa inicial? Eu acho que nós temos que melhorar. Nós temos que ter a consciência que foi um jogo difícil, muito complicado, tivemos merecimento, procuramos o gol, procuramos o resultado a todo instante, talvez esse tenha sido o ponto principal da partida.
Não foi uma partida brilhante tecnicamente, porém foi uma partida de entrega, de comprometimento, os jogadores tendo uma doação que impressionou a todos nós, e eu acho que esse é o recado que fica. Daí para mais, nós precisamos de mais. E para que isso aconteça, a sequência de trabalho, os condicionamentos que estamos buscando com algumas movimentações, tudo isso serão as repetições que nos darão uma outra condição. Eu acho que a cada instante nós conseguimos aí buscar uma melhora da equipe. Olha, foi um jogo muito complicado, muito difícil, um jogo muito truncado, um jogo, nós chamamos, né, de um jogo muito picado, e isso daí compromete consideravelmente, porque a todo momento a equipe adversária está bem posicionada, e você tem que ter paciência para poder transitar a bola de um lado para o outro, como nós fizemos, com inversões, com jogadas rápidas pelo meio, procurando envolver. Qualquer erro de passe seria muito perigoso pela postura que eles tiveram. Por isso que foi muito importante a forma como buscamos o resultado, sem darmos praticamente uma chance sequer de gol à equipe adversária. Dorival, Stadini, boa noite. Uma pergunta para cada, por favor. Dorival, você falando até de criar essas alternativas, né? A gente viu mais uma vez a tal da jogada, né, da linha de fundo que o Atlético, ano passado, por tantas vezes conquistou gols, e foi assim que saiu o gol hoje com o Bissoli. O quanto é importante a manutenção desse tipo de jogada e, claro, aprimoramento de acordo com o que você desenha, né? O que o Dorival Júnior quer para esse time. E para o Cittadini, quanto é importante começar essa Libertadores com uma vitória diante de tudo que vocês viveram, né? Porque foi um trabalho intenso nos últimos 2 meses, amistosos, jogos no Paranaense. Quanto é importante ver esse resultado acontecendo. Bom, eu acho que é a jogada típica de um time que joga com posse de bola e velocidade. E é isso que nós queremos buscar. Nós tivemos um problema que acabamos dificultando a nossa transição na primeira etapa. Reposicionamos no segundo tempo e eu acho que foi muito importante, porque desde o primeiro minuto nós já encontramos corredores que começamos a explorar com um pouco mais de intensidade. E com isso deixávamos os nossos pontas um pouco mais próximos da área adversária, como também em condições de fazerem um 1 para 1, que é tudo que nós queremos. E foi numa dessas jogadas que o Nicão, usando da sua individualidade, conseguiu um cruzamento e a finalização muito bonita do Bissoli. Mas criamos várias oportunidades em razão dessa mobilidade, dessa movimentação, principalmente da chegada dos 2 meias, que exploravam muito bem os corredores deixados entre zagueiros e laterais da equipe do Peñarol. Eu acho que teremos que intensificar tudo isso, ganhando muito mais alternativas, possibilidades, porque você sabe muito bem que isso tudo você só alcança com tempo, com trabalho, com repetição. Mesmo assim, em 2 partidas aí nós criamos 45 situações de gols, o que é um número considerável para 2 equipes que vieram jogar com a mesma proposta praticamente, tanto Peñarol como no jogo anterior aqui dentro. Foram jogos bem complicados, difíceis, mas a equipe conseguiu mesmo assim criar consideravelmente. Olha, foi um número até relativo de oportunidades. Dorival. Bom, Cittadini. Boa noite a todos. A gente sabe da importância de iniciar vencendo em casa, a gente sabe da importância e do quão difícil é essa competição. Então, fazer nosso dever de casa é muito importante e nos dá muita confiança para que a gente possa seguir o trabalho, conquistando o nosso objetivo, que é a classificação. A gente sabe que é um início de trabalho ainda, como o professor falou, a gente tem muito a crescer, muito a evoluir. Já estamos colocando em prática muitas coisas que a gente fez durante essa preparação. E eu acho que nosso time tem muito a crescer ainda e nós vamos colher grandes coisas ainda esse ano. Perdão pela interrupção. Dorival, boa noite. Mantendo esse assunto ainda, existia desconfiança de muita gente com todas as saídas que aconteceram, com tudo que aconteceu, tudo que mudou de uma temporada para outra. Será que esse time vai render? Será que esse time vai conseguir manter o nível do ano passado, do ano anterior? Uma vitória como essa, na estreia da Libertadores, em cima de um Peñarol, uma equipe tradicional, mostra que a equipe é competitiva e tem sim condições de chegar longe esse ano? Olha, eu acho que nós temos que ter paciência,
tranquilidade, não avaliarmos por 1 ou 2 resultados. Eu acho que a equipe ainda pode encorpar, pode crescer muito. Nós temos aí alguns garotos que estão, como eu disse, praticamente debutando numa Libertadores. É um campeonato completamente diferente. Muito obrigado, muito truncado. Nós não teremos aí nessa primeira fase o VAR. Ela fica ainda... principalmente algumas situações ainda criam dúvidas grandes, porque as arbitragens têm comportamentos um pouco diferentes, atuando aqui, atuando fora, enfim. Não serão em todos os lugares que teremos essa tranquilidade que o árbitro encontra aqui para poder atuar. Então, é natural que algumas coisas aconteçam ao longo dessa campanha. Por isso que nós temos que ter muita paciência com a equipe. Agora, tem campo para evoluir. Eu acredito muito nessa evolução. Esses garotos que estão chegando, todos eles buscando um espaço, os jogadores mais maduros já continuam com um apetite grande, querendo, buscando, cobrando a todo momento. Então, eu acho que esse é o espírito. Coisas boas podem acontecer, sim, porque nós não estamos parados, não. Aquilo que eu falei, eu não fico lamentando muita saída, até porque saíram por merecimento. Lógico, gostaria que ficassem, sim, mas nós temos qualidades dentro do grupo e um grupo em condições de poder dar uma resposta. Quem vai nos mostrar se com uma regularidade ou não, naturalmente serão as nossas atuações, o nosso crescimento, mas pela vivência, pela experiência, a gente sabe que oscilações poderão acontecer. Por isso que eu sempre peço um pouco de paciência, porque é muito cedo, mas nós teremos um time competitivo, qualificado e que dará muito trabalho ao longo do ano. Cittadini, você que é um remanescente do ano passado, como que está sendo dentro de campo para os jogadores, com tantas saídas de nomes importantes das últimas temporadas, como é que está sendo esse processo de reconstrução? E Dorival, você até falou ali inicialmente que conta muito com o Nicão. O que te passaram internamente? Ele pode sair agora, tem um grande risco, pode sair só no meio do ano, depois da fase de grupos. O que te passaram internamente? A gente está lidando com naturalidade, como o professor falou, fizeram por merecer e saíram, buscaram novos rumos, novos objetivos em suas carreiras, e a gente ali dentro de campo, a gente que permaneceu, confia plenamente nos que chegaram e nos meninos que também têm subido e nos ajudado. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, eu acho que trabalhando firme do jeito que a gente está, eu acho que o ano vai ser muito bom. Olha, eu acho que é fundamental a presença de um jogador como o Nicão aqui. Eu conversava, e vou colocar novamente, eu conversava com a diretoria anterior até ao meu acerto, e a única situação que eu pedi é não precisariam contratar, desde que nós conseguíssemos manter os principais jogadores aqui dentro. Eu acho que isso já seria um ganho muito grande e talvez a maior contratação do Atlético. Acabou não acontecendo, algumas saídas foram confirmadas, chega um momento que não tem condições do clube segurá-los, e foi o que todos nós aí presenciamos. Eu prefiro olhar sempre à frente e contar com aqueles que estão ao nosso lado. Tentar tirar o melhor de cada um, daqueles que estão em campo. E é por isso que é prazeroso quando você vê as atuações que nós tivemos hoje. Algumas atuações individuais que foram muito importantes na construção de um resultado como esse. Isso é fruto do quê? De trabalho, de dedicação, de entrega, e esse ambiente novo que está sendo reconstruído. Por isso que essa paciência ela é necessária para um crescimento. Essas oscilações elas poderão acontecer, mas o trabalho é no sentido de diminuirmos o máximo possível essa distância, essa diferença que existe entre uma equipe jogar da forma como jogávamos o ano passado e o que conquistaram, né, ao longo desses últimos 2, 3 anos, e voltarmos a atuar de uma maneira competitiva em que o torcedor sinta tudo aquilo que já vivenciou ao longo desses últimos anos. Então, é isso que nós queremos, é esse o objetivo do trabalho, e é natural que busquemos aí
melhorar a cada momento para que consigamos uma regularidade o quanto antes, e isso com certeza nós alcançaremos justamente pela entrega e pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Dorival, boa noite. Gostaria, por favor, que você falasse da atuação do Bissoli e se, na tua visão, ele já está pronto, né, para ser essa referência que o Atlético tanto busca no comando de ataque, se ele está pronto, se ele tem a qualidade, a personalidade para ser o homem-gol do Atlético na Libertadores. Não, qualidades ele tem muitas qualidades. Ele é um jogador que tem boa batida com os dois pés, tem um movimento de cabeceio muito bom. Quando sai da área, ele tem consciência do que ele faz. Ele joga com aproximação, principalmente com os meias, que chegam muito próximos a ele. Então, é um jogador muito interessante que tem atributos importantes. O crescimento dele vai depender do seu desenvolvimento. Eu vi o Bissoli há 2 anos e meio atrás, quando nós o lançamos lá no São Paulo, e já é um jogador com uma vivência bem diferente daquilo que foi anteriormente. E eu espero que ele continue assim, com a simplicidade, com interesse, buscando correções, porque é um jogador que dará muitas alegrias ao torcedor atleticano. Olha, eu acho que ele foi muito importante. Ele teve um papel ali, prendeu muito bem os 2 zagueiros, saía a todo momento do meio dos zagueiros, quando flutuava com consciência, fez muito bem algumas paredes, participou da maioria dos lances de área. É isso que nós queremos. Eu acho que é essa capacidade traduzida em gols. O centroavante vive disso, mas a sua participação ela também é muito importante. E isso ele tem feito. Ele tem conseguido traduzir em gols, mas, acima de tudo, ter uma participação muito efetiva, muito próxima daquilo que todos nós queremos, com perspectivas aí grandes de um crescimento ainda maior. Obrigada. Boa noite.